Pedro deu trabalho para Jesus. Mas o que eu acho interessante lendo a Bíblia é que Pedro, ele era um cara que ele gostava de intimidade com Jesus. Quando Jesus ia para o monte, ele chamava mais Pedro, Tiago e João. João, graça; Tiago, o amor; Pedro, a fé. Pedro era cheio de fé. Você lembra que quando ele estava lá no barco, Mateus capítulo 14, 22, a Bíblia diz que ele tinha dado de comer o povo e disse: olha, vocês entram no barco, vão adiante, que eu vou subir ao monte a orar. Aí ele orou. Porque Jesus, quando ele ia orar, não era essas orações que o cabo ajoelha aqui, dá 5 minutos, levanta o joelho, não. A oração de Jesus, olha, oh, glória a Deus, aleluia. Você conhece um crente que ora pela bolota do joelho, se tem a marca da oração ou não, porque tem crente que não gosta de orar, e a oração é o poder que abre a porta fechada, e a Bíblia diz que ele foi orar. Aí quando foi tarde da noite, Deus mandou a tempestade, porque quem manda a tempestade não é o Satanás, quem manda a tempestade é Deus. E a Bíblia vai dizer que a tempestade veio, aí um olhava para o outro e dizia: e agora, Pedro? E nós vamos morrer. E agora, Tiago? Nós vamos perecer. A Bíblia diz que lá vem um meigo nazareno andando por cima do mar, caminhando, a rosa de Saron, o lírio dos vales, e ele vai dizer: olha, eu estou vendo um fantasma. Um olhou para o outro e disse: não, é Jesus. Pedro é ele. Pedro olhou: Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Jesus olhou, e ele gosta de aventura. Jesus, ele gosta de coisa assim. Manda ter contigo, Senhor. Ele teve que descer do barco. Muito lindo missionário, fazer missão. E ninguém quer descer do barco. Quer não. Aí Pedro desceu, Pedro começou a olhar para Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que veio um vento contrário e ele começou a afundar. Você vai olhar para o vento ou vai olhar para Jesus de Nazaré? Porque se você continuar olhando para o vento contrário, você vai perecer. Hebreus capítulo 12 e o verso 2: olhai somente para o autor e consumador da minha e da tua fé. E ele tomou a mão de Pedro: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que você está duvidando do que ele te prometeu? Aleluia. Se ele prometeu, a promessa vai se cumprir, queira Satanás ou não. Quando o céu fala, está falado. Quando a porta se abre, está aberto. Porque quando ele promete, tem que cumprir. Só não cumpre se o crente sair do caminho. Aí não se cumpre. Porque o povo tem uma música que ela é profana. Ela diz assim, ó: como é que o crente, ele não morrerá enquanto não se cumprir? Não tem, né? Como é? Boa obra. Quem tem promessa de Deus não morre não. Mentira. Tem Bíblia, irmão? Tem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3:16: e muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência. Então o desobediente, ele não pisa nem na porta. Quem tem promessa de Deus não morre não. Morre. Vacila para tu ver. Anda prevaricando, brincando com as coisas de Deus, aleluia. Vem pro culto, sai do culto, aí vai profanar. Não faça como em Finéia Finéia. Ele está vendo. É Provérbio 15, o verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Oh glória. E o santuário de Deus somos nós. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Tem gente sendo enganado, dizendo que está na igreja, está salvo. Tá não, só está salvo quem está em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Salomão escreveu em Atos 7, verso 47 e 48. Salomão edificou casa, mas o Todo-Poderoso, ele não habita em templo feito por mão de homem. Hebreus 3:6: a qual Cristo, sendo casa, mas fez morada no santuário que somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Estar na igreja não quer dizer que a pessoa está em Cristo, não.
Porque eu conheço muita gente, Michel, que está na igreja, mas as suas obras, os seus frutos contradiz com a palavra. Porque 1 João 3,8 ele diz que aqueles que vivem na prática do pecado é filho do diabo. Olha aí a Bíblia. Só que ninguém diz isso não, irmão, porque tem medo de ferir as pessoas. Aí entra Salomão, que é o amor verdadeiro. Provérbio 27, o verso de número 5. A repreensão aberta é melhor do que o amor encoberto. Olha aí. Melhor é as feridas feitas pelo que ama do que os beijos do que bajula. Aí entra o pecado de omissão. Tem muita gente que vai para o inferno porque está no pecado de omissão. Irmão, o que é pecado de omissão? Eu sei da verdade, eu estou vendo o irmão ali pecando. Ezequiel capítulo de número 3 e o verso de número 18 ele vai dizer: e tu vendo teu irmão pecando, se tu não repreendê-lo, o sangue dele será sobre a tua cabeça, Atalaia. Não é assim, profeta? Aí o irmão está pecando, eu sei da verdade, só que ele é meu irmão, é meu amigo. Aí com medo de feri-lo, eu passo a mão na cabeça dele.